Olá, estamos aqui em mais um Café com CGD, hoje falando sobre a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ou o projeto de nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Estamos aqui com uma participação muito especial, doutora Micheline, advogada, tecnóloga em gestão ambiental e mestre em ciências ambientais. Doutora Micheline, pode se apresentar para o nosso público. Doutor Neto, muito obrigada inicialmente pelo convite, né? Tratar dessa matéria, abordar esse assunto, para mim é muito gratificante, é um assunto pelo qual eu sou apaixonada, verdadeiramente apaixonada, e eu só tenho a agradecer pelo convite e me disponho a compartilhar o que eu sei sobre a matéria, o que vem a ser abordado. Perfeito, doutora Micheline. A ideia do Café com o CGD é trocar experiências e compartilhar conhecimentos sobre temas que são jurídicos, mas que também têm uma importância, né, para a sociedade em geral. Nesse sentido, falar também sobre o meio ambiente é fundamental. E aí, começando o assunto do início, né? Vamos falar um pouquinho da importância do meio ambiente para a sociedade, especialmente nos mundos no tempo presente, né, na contemporaneidade. Pronto, perfeito. Bem, meio ambiente, a definição de meio ambiente, a qual eu não me fixo, né? A gente atualmente não é uma definição real e que se utiliza na prática, mas a definição legal do meio ambiente é o conjunto dos fatores químicos, físicos e biológicos que abriga e rege as atividades humanas e a vida na Terra. Esse basicamente é o conceito de meio ambiente. Mas na realidade, meio ambiente eu definiria com a palavra tudo. Tudo que está ao nosso redor é meio ambiente, tudo que nos cerca, tudo que a gente vê, né? A nossa casa é meio ambiente, a nossa cidade é meio ambiente, o nosso local de trabalho é o meio ambiente. Então, o meio ambiente ele é o conjunto desses fatores químicos, físicos e biológicos, também incluindo também ali as relações sociais, os aspectos antropológicos. Então, o meio ambiente é verdadeiramente tudo que está à nossa volta é por isso que o nome é meio ambiente, né? Então, essa é a definição e é onde nós estamos e que precisa ser preservado e precisa de instrumentos que garantam a sua preservação para a nossa geração, a presente geração e as futuras gerações. Excelente, doutora Micheline. E a nossa Constituição Federal ela tem um dispositivo que trata, né, sobre o meio ambiente e também temos outras leis que vão falar sobre o tema antes dessa lei que hoje se apresenta aí em discussão no Congresso Nacional. O que é que diz a Constituição e as leis atuais sobre o meio ambiente? Bem, eu já falei inicialmente que é um assunto pelo qual eu sou apaixonada e para mim o artigo mais belo da Constituição é o que fala do meio ambiente e ele diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo, né, tanto ao poder público quanto à coletividade o dever de proteção e de cuidado e de zelo. Então, no final das contas, na minha visão, como eu falei anteriormente, sendo o artigo mais belo que tem na Constituição, aos meus olhos, esse artigo, em torno desse artigo que toda a Constituição acontece, tudo, né, a parte econômica, a parte de direitos humanos, como inicialmente eu falei, que para mim meio ambiente é tudo. Todos os demais fatores, todos os demais dispositivos constitucionais, eles existem porque nós temos um meio ambiente, porque nós temos a possibilidade desse equilíbrio ambiental e desse local de necessário conforto para a manutenção da vida na Terra. Doutora, achei muito legal quando você falou do equilíbrio na sua fala, porque é justamente um dos cernes da discussão ambiental em nosso país, inclusive nesse mesmo dispositivo do artigo 225 mencionado anteriormente, em que ele, não expressamente, mas é construído, vamos dizer assim, a ideia do desenvolvimento sustentável, né? E o que seria esse desenvolvimento sustentável que tanto se fala? O que normalmente o pessoal escuta é desenvolvimento sustentável e equilíbrio. Que desenvolvimento sustentável é esse e que equilíbrio é esse que se busca? Pronto.
Pois bem, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele vem lá da década de 70, com as primeiras conferências que trataram da questão ambiental. O que significa desenvolvimento sustentável? É, em resumo, a capacidade de nós, a nossa geração, termos atendidas as nossas necessidades sem que haja o comprometimento do atendimento das necessidades das futuras gerações. O que significa isso? Que nós temos o direito e o privilégio de utilizar os recursos naturais que estão disponíveis aí, mas essa utilização ela deve se dar de forma racional, de forma equilibrada, né, para que as futuras gerações elas não sejam prejudicadas com a escassez desses recursos naturais. Então, em razão disso que vários instrumentos existem, várias ferramentas existem para que esse desenvolvimento, nós possamos utilizar os recursos naturais, que o desenvolvimento, o crescimento econômico possa acontecer, o desenvolvimento social possa acontecer, que a gente tenha uma qualidade de vida atual, mas sem exaurir os recursos naturais, possibilitando assim que as futuras gerações também possam usufruir desses recursos. Nesse sentido das futuras gerações, né, eu lembro de uma conversa que o pessoal conta, obviamente que essa conversa não deve ter acontecido de fato, sim, mas era entre um médico e um advogado, e o médico dizendo que a profissão mais linda era a medicina, o curso mais lindo era a medicina, porque cuidava do início da vida até o seu final. E aí o advogado rebatia dizendo, a gente cuida desde antes da vida, né, com os direitos do nascituro, até o depois da vida com o processo de inventário, sucessões, enfim. E aí hoje em dia, com essa perspectiva das futuras gerações, vai além, né? As futuras gerações ainda não são sequer nascituros e têm direito. Exatamente, tem direito. As futuras gerações nem, né? E assim, não tem limite, né? São as futuras gerações esse princípio, que o desenvolvimento sustentável é um princípio, né? Esse princípio, ele se aplica a nós e às futuras gerações, porque daqui a 50 anos elas vão ter que usufruir dos recursos naturais, se preocupando com as gerações vindouras. Perfeito. Então é isso, é fantástico. E nesse contexto, a gente tem várias competências ambientais que se desenvolvem, né, de fiscalização, de monitoramento, enfim. E talvez a que mais se preocupe com essa perspectiva, tanto do equilíbrio, não que as outras não se preocupem, né, mas que está no cerne da discussão, tanto em relação ao equilíbrio quanto em relação às futuras gerações, está na perspectiva da competência do licenciamento ambiental. Primeiro vamos entender, né, o que é licenciamento ambiental. Perfeito. Bem, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Nacional de Meio Ambiente é uma lei datada de 1981, que traz vários dispositivos de proteção ambiental. Dentre eles, né, os instrumentos de gestão ambiental, e um desses instrumentos é o licenciamento ambiental. Porque o licenciamento ambiental... Sim, então, o que seria o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, em resumo, é um procedimento administrativo por meio do qual um órgão licenciador, um órgão público licenciador, ele autoriza a localização, a instalação e a operação, inclusive o descomissionamento também, a desmobilização, de atividades potencialmente poluidoras, atividades que possam causar poluição ou utilizadora de recursos naturais. Então, é um procedimento que resulta em um ato administrativo, que é a licença ambiental. Então, isso é licenciamento ambiental. E é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, e sim, é um dos instrumentos mais relevantes, porque os demais instrumentos, eles ali circulam em torno do licenciamento. Por exemplo, outro instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, a avaliação de impacto ambiental. E o licenciamento ambiental requer a avaliação de impacto ambiental. Então, vários outros instrumentos, eles estão ligados ao licenciamento ambiental, sendo um instrumento base para o desenvolvimento, inclusive, dos outros e a aplicação dos outros.
Perfeito. Só para a gente entender como é que funciona, para o nosso público entender como é que funciona esse processo de licenciamento, né? Eventualmente, empreendedor, né? Vai criar uma empresa, vai criar uma indústria, uma fábrica, enfim, vai fazer alguma atividade potencialmente poluidora ou efetivamente poluidora. Aí ele busca esse órgão, qual órgão ele busca, aí como é que funciona esse trâmite, de maneira, obviamente, sem as especificidades que a gente sabe que tem, mas Perfeito. de maneira genérica, né? Como é que funciona esse trâmite? Bem, inicialmente, quando se pensa em um empreendimento, pelas características desse empreendimento, se visualiza se ele tem potencial de causar poluição. Isso significa o quê? Como é que sabe? Tem potencial de causar poluição. É quando ele tem alguma interação com aspectos ambientais. Eu tenho um lançamento de um efluente, um lançamento de esgoto, por exemplo, eu tenho emissões atmosféricas, eu vou gerar resíduo, então eu dei exemplos simples, mas tem outros bem mais complexos. Então, se o empreendimento ele tem potencial de causar poluição, ou ele é utilizador de recurso natural, ele vai lá captar recurso natural, ele vai precisar de um licenciamento ambiental. E a partir daí, dessa perspectiva de que vai precisar de um licenciamento ambiental, se busca o órgão licenciador. Quem será esse órgão licenciador? Depende. Então, tem uma lei complementar que trata de competência em matéria de licenciamento ambiental. Algumas atividades são de competência exclusiva da União, competência da União. O que é impacto local, o que vai causar um impacto ou um dano local é do município, o Estado fica basicamente com a competência residual, sendo que existe também a competência no caso em que um órgão ambiental não atua, mesmo que seja de competência dele, é local. Mas o município não tem uma estrutura para fazer aquele licenciamento, o órgão estadual pode, de forma supletiva, atuar nesse licenciamento. Então, o empreendedor vai lá, apresenta os documentos necessários, realiza os estudos, que são obrigatórios, e como o licenciamento ambiental ele é um ato vinculado, o empreendedor, atendendo às obrigações, atendendo os requisitos para a obtenção dessa licença, ele vai obter a licença. Excelente. Evidentemente, existem diversas críticas, né, que alguns empreendedores fazem, enfim, algumas pessoas fazem, em relação ao processo como ele funciona hoje, né, aos próprios órgãos de gestão ambiental, enfim. E essa nova lei, ela traz uma nova perspectiva. Essa lei que está ainda em tramitação no Congresso Nacional, ainda não é lei, mas é um projeto que está bem avançado, inclusive talvez um dos que esteja mais avançado que trata da matéria, até aqui. O que essa nova lei traz de diferença em relação ao que a gente tem no regime atual, né, no que funciona hoje? O que mudaria, talvez, com essa nova lei que está em tramitação no Congresso Nacional? Perfeito. Primeiro eu vou só fazer uma introdução a respeito do projeto de lei. É um projeto que ele já vem tramitando desde 2004, então já está atingindo aí a maioridade. E é um tema muito difícil de ser discutido, por isso esse tempo todo. Uma lei geral de licenciamento ambiental, como se pretende, envolve muitos aspectos, envolve várias atividades industriais, vários órgãos, tem muita gente interessada, tem muita interferência, então é complexo, é muito complexo mesmo. Mas o objetivo inicial da lei e do projeto e o que vem sendo discutido é simplificar os processos de licenciamento ambiental, procedimento de licenciamento ambiental. Hoje nós não temos uma lei geral. O licenciamento ambiental no Brasil ele é regido pela resolução CONAMA 237, é uma resolução, né, do CONAMA, e os estados eles têm as suas políticas de meio ambiente com definições específicas, critérios específicos. Cada estado tem a sua lei, tem o seu procedimento, e o que se pretende com essa nova, né, com esse projeto de lei para a nova lei do licenciamento ambiental uniformizar conceitos, uniformizar definições, simplificar o procedimento de licenciamento ambiental e a ideia seria fomentar o desenvolvimento, desenvolvimento econômico mesmo, mas sem deixar de garantir a proteção ambiental. Em resumo, o projeto ele traz a uniformização de conceitos. Então, quando se falar em
licença prévia em um estado vai ser também no outro. Quando se falar em licenciamento em um, vai ser no outro também. Então, uniformizar conceitos, estudo de impacto ambiental, conceito de estudo de impacto ambiental e os outros vinculados. E o projeto traz algumas licenças simplificadas. Um tipo de licença é um ponto, inclusive, de bastante discussão. Uma licença que estão chamando de licença como se fosse automática, por meio da qual a famosa LAC, que é a licença de adesão por compromisso. Então, o empreendedor vai lá no computador e pelo próprio sistema, ele faz a sua declaração de compromisso ambiental e obtém a licença. Esse é um dos pontos bem discutidos e bem polêmicos, porque aí seria desnecessária a interferência e a intervenção do órgão ambiental. Além disso, se propõe licenciamentos agrupados, agrupar a licença prévia, por exemplo, com licença de instalação, ou licença de instalação com licença de operação. Aqui é bom esclarecer que hoje o licenciamento, a regra do licenciamento, embora tenha várias outros licenciamentos mais simplificados, mas hoje a regra do licenciamento é a licença prévia, que é para autorizar a localização do empreendimento, a licença de instalação, que é para a instalação do projeto pretendido, e a licença de operação, que já é quando o empreendimento está em atuação e em operação. E a nova lei, o projeto de lei, ele traz várias abordagens para padronizar em todo o Brasil licenciamentos diferenciados. Tem possibilidade, por exemplo, de uma licença unificada, sem precisar desse prévia de instalação e operação, faz um licenciamento só. Em outros casos, uma licença de correção. Então, ele traz alguns tipos, ele padroniza o que já acontece, na verdade, em alguns estados. Então, por exemplo, essa licença que eu falei, a LAC, a licença por adesão, ela já existe no estado de Santa Catarina, por exemplo. É bem polêmico, mas já existe. E aí estão querendo padronizar. A ideia realmente é simplificar o procedimento de licenciamento ambiental. A ideia é essa. A preocupação é esvaziar o procedimento de licenciamento ambiental. Então, esse meio termo é que tem que existir. De fato, precisamos modernizar os procedimentos, precisamos modernizar a atuação dos órgãos ambientais, mas também não se pode perder a razão do licenciamento ambiental, que é a proteção, a prevenção, a preservação ambiental. Perfeito, doutora Micheline. Fiz aqui já as minhas anotações, inclusive mentais, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que não só para mim, como para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. E aí eu gostaria de lhe convidar para fazer algumas considerações finais e, juntamente com isso, também as mudanças que essa nova lei, que eventualmente venha a ser aprovada, pode impactar em nossas vidas, né, como sociedade. Perfeito. Bem, um aspecto que eu não abordei inicialmente do novo projeto é a dispensa a ideia, né, o que consta no projeto é a ideia de dispensa de licenciamento para obras de infraestrutura. Também é um ponto muito polêmico, porque obras de saneamento, por exemplo, são obras que causam impacto, né? Uma estação de tratamento de esgoto, ela causa impacto, embora tenha uma contrapartida social. E aí tem toda uma discussão em torno desse assunto, de se pode dispensar, se não pode dispensar. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou fechar enfatizando o que eu já tinha falado inicialmente, a importância do licenciamento ambiental, a importância de se modernizar o procedimento de licenciamento ambiental sem esvaziá-lo e a relevância da matéria ambiental e desse instrumento para a sociedade. Porque o licenciamento ambiental,
ele é importante para o empreendedor, que vai se resguardar, que vai ter ali a segurança de um empreendimento ambientalmente correto. Muitas vezes aquilo é indispensável para a obtenção de financiamentos, a obtenção de crédito. Então, é segurança para o empreendedor, é o nome do empreendedor. Mas, além de tudo, sobretudo, é segurança para a sociedade. É importante para a sociedade, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, é relevante a questão ambiental, mas também é muito relevante o desenvolvimento econômico. E a questão ambiental, ela não pode travar, ela não pode ser empecilho e dificuldade para o crescimento econômico, para o desenvolvimento da sociedade. Eu penso que esse é o principal ponto da abordagem ambiental. Nós não podemos ser radicais, né, defendendo a ideia de preservação, proteção e prevenção acima de tudo, e nós também não podemos ser relapsos, defendendo a ideia de desenvolvimento econômico acima de tudo e independente de qualquer coisa. Daí a necessidade de equilíbrio, de ponderação, para que a nossa sociedade ela possa se desenvolver, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social e econômico. E assim, vivermos em harmonia e em desenvolvimento e crescimento. Perfeito, doutora Michelene. Inclusive, fazendo um gancho, né, tomara que nossos legisladores e gestores sejam inspirados na finalização desse projeto de lei e também na sua aplicação. Sendo assim, mais uma vez, lhe agradeço demais, agradeço também à Vox pelos cuidados técnicos e deixe aí sua curtida, seu comentário, compartilhe esse conteúdo caso tenha gostado e nos acompanhe nos próximos vídeos do Café com CGD. Tchau, tchau, forte abraço, obrigado, Michelene. Muito obrigada. Até mais. Até mais.